Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai ver aqui alguns indicadores on-chain que mostram realmente que esse bear market já é o mais severo que a gente teve, mas a gente está também notando a força do Ethereum, que está até mais forte do que o Bitcoin. Vamos falar sobre isso e também, não menos importante, o nível de volatilidade está prestes a explodir, ou seja, a gente está vivendo uma calmaria pré-furacão, pelo menos a história mostra isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também não deixe de ver o nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias. Vamos começar aqui então com um indicador bem interessante que a Glassnode soltou na última segunda-feira aqui de análise on-chain, que me remete a algo bem interessante que muitas pessoas ficam apegadas, digamos assim, que é o drawdown do Bitcoin em relação à sua all-time high. O que é isso primeiro? Digamos então, o Bitcoin a gente sabe que chegou próximo a 70 mil dólares, atualmente a gente está em 17 mil dólares mais ou menos, só que o Bitcoin chegou ali no fundo que a gente fez no ano passado em 15.800. Isso não dá, se a gente pegar de 70 mil dólares para 15.800, esse percentual não dá a mesma queda que a gente teve nos últimos bear markets. Muitas pessoas se apegam a isso, que nos últimos bear markets a gente teve mais de 80% de queda do Bitcoin da all-time high ao fundo. Só que esse indicador aqui, ele não mede somente o preço. E eu achei interessante porque realmente faz mais sentido quando você analisa dessa forma e não olhando preço puramente. Por quê? A gente tem aqui o drawdown então do Bitcoin, o quanto o Bitcoin caiu da all-time high, da alta histórica, só que em relação ao Realized Cap. O que é o Realized Cap? O Realized Cap é a soma de valor de mercado de todos os Bitcoins que existem em relação à última vez que ele foi movimentado. Então a gente soma o preço de cada Bitcoin em relação ao à sua última movimentação. E por que isso é interessante? Porque dessa forma a gente exclui ali Bitcoins perdidos, Bitcoins que nunca mais vão ser movimentados. A gente exclui também Bitcoins, por exemplo, do Satoshi Nakamoto, que a gente sabe que possui ali um percentual muito significativo. E de fato, o que a gente está medindo aqui quando a gente mede o Realized Cap são os Bitcoins circulantes, os Bitcoins que realmente são movimentados, e a gente tem esse padrão melhor de quanto dinheiro, quanto capital de fato entrou ou saiu, nesse caso, do mercado. Porque, por exemplo, se você comprou um Bitcoin a 70 mil dólares e vende, por exemplo, a 20 mil dólares, essa diferença, diminuição no Realized Cap de 70 para 20 vai ser representada então como um outflow, como uma evasão, né, de dinheiro do mercado. Então achei bem interessante isso. Mas então vamos ver como é que está esse drawdown do Bitcoin em relação ao Realized Cap. E vocês notam que se a gente medir dessa forma, a gente já está com um bear market mais severo, ou seja, a gente já está com uma perda maior de capital e uma perda maior em relação ao Realized Cap do que o último bear market. Na verdade, do que os últimos dois bear markets. Aqui a gente tem o bear market 18-19, vocês notam que caiu então 16,5% da all-time high do Realized Cap, e aqui no bear market 2015 caiu 14,1%. Atualmente a gente já está com 18,8%, então é um percentual mais significativo nesse bear market do que os últimos dois bear market, o que já torna, por esse indicador, esse bear market mais severo do que os últimos. E faz muito sentido, porque não adianta você só olhar o preço, porque uma queda hoje, digamos, de 50% em termos de dinheiro, é um dinheiro que sai do mercado numa quantidade muito maior do que você tinha, por exemplo, lá em 2010, lá em 2011, onde o valor de mercado do Bitcoin era muito menor. E isso, consequentemente, no futuro vai ficando cada vez mais significativo.
uma queda de menos percentual em relação ao preço pode significar uma evasão, ou seja, uma saída de dinheiro do mercado muito maior do que uma queda que percentualmente no preço foi maior, só que naquele momento o valor de mercado era muito menor. Aqui no caso a gente mede pelo Realized Cap e a gente já nota então que é o bear market mais severo de todos que a gente teve. Só perde aqui para 2011 e 2012. Aqui eu nem conto como bear market porque Bitcoin muito no início, a gente não tinha nem o halving, não teve ainda nem o halving aqui nesse momento, então a gente fez aqui o fundo, aí sim a gente teve o halving, e aí o Bitcoin no ano seguinte foi fazer o seu primeiro topo duplo aqui em 2013. Então só para vocês saberem, a gente perdeu 18,8% da all-time high em relação, mais uma vez, ao Realized Cap, que é como se fosse também o custo base do mercado, o que representa aí mais de 88 bilhões de dólares, tornando esse bear market o mais severo. Então não necessariamente a gente precisa cair percentualmente de preço para ter um bear market mais severo, por esse indicador a gente já tem. E no Ethereum, a gente nota agora, é o mesmo indicador, tá? Só que agora analisando o Ethereum, que a gente não teve um drawdown, ou seja, uma queda maior do que a gente teve então aqui no Bear Market 19, e na verdade para o Ethereum, se a gente pegar aqui, a maior queda foi no início de 2020 aqui, como a gente pode ver, aonde atingiu então esse patamar aqui que vocês estão vendo nessa mancha azul. Atualmente a gente está próximo a 30% de drawdown pro Realized Cap do Ethereum, e vocês notam que isso é de forma significativa menor do que a gente teve aqui no último bear market, que foi menos 35,8%, então 20% a menos, digamos assim. Isso aqui para mim é muito claro que mostra a força do Ethereum nesse ciclo de baixa. A gente sabe que o Ethereum passou por atualizações, eu não vou entrar aqui no mérito, isso é ruim porque a centralização, eu estou falando em relação a preço, digamos, a especulação, e também em relação, consequentemente, ao capital que está sendo investido no Ethereum. E a gente nota aqui muito claramente que o Ethereum ele está muito forte nesse ciclo de baixa. Tanto que a gente teve um novo fundo do Bitcoin no ano passado, em novembro, e a gente não teve do Ethereum. O fundo do Ethereum do mercado desse ciclo foi lá em junho, quando o Ethereum atingiu lá por volta de $850. Então, realmente, para mim, essa atualização do Ethereum, que foi para o Proof of Stake, está tornando realmente um Ethereum que na equação oferta e demanda está muito mais forte do que o Bitcoin. E no ciclo de alta tende, se tudo continuar dessa forma, a ser mais severo ainda, ou seja, a ser mais forte ainda, porque a gente vai ter mais demanda chegando para todos os ativos, o Ethereum é um deles. Só que a gente sabe que a escassez do Ethereum em ciclo de alta, por causa da queima dos Ethereums, vai aumentar de forma significativa quando a demanda vir, porque a gente vai ter mais transação e vai se queimar mais Ethereum. Então, muito interessante aqui, fiquem de olho no Ethereum, com certeza é um dos ativos que eu mais vou carregar. É óbvio que Bitcoin, percentualmente na minha carteira, sempre vai ser a maior posição. Só que em relação ao último ciclo de alta, e eu já falei isso aqui, eu vou com muito mais altcoins, e dentro das altcoins, muito mais Ethereum, do que eu fui para o último ciclo de alta lá em 2020. Muito se dá por esses diversos indicadores que a gente tem aqui mostrando a força realmente desses ativos e principalmente do Ethereum nesse ciclo de baixa. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Bybit, que está com taxa zero no mercado spot, não paga nada para negociar, e também muitos bônus no mercado futuro, opções, alavancagem, tudo na descrição do vídeo. Você que gosta de apostas, a gente tem também SportsBets.io, só conectar sua MetaMask e começar a brincar de forma descentralizada. Para fechar, quero mostrar mais uma vez aqui a volatilidade, só que a volatilidade em relação à média do último mês. Vocês notam que a gente está aqui nessa linha amarela, a gente está em níveis muito baixos nessa média mensal, que historicamente sempre precederam grandes movimentos. Aqui até a Glassnode bota
quando a gente estava então com o mesmo nível de volatilidade que a gente está agora. A gente atingiu esse nível lá em 2012, 2013, aqui nesse momento, ou seja, a gente estava aqui que ela bota no estágio inicial do bull market 2012-2013, nesses dois momentos aqui na verdade. Aí depois a gente atingiu essa volatilidade só depois lá em 2015, ou seja, no último estágio de bear market aqui em 2015. Então lá em 2015 a gente atingiu aqui tanto no final do bear market, como vocês notam aqui no início do bull market 2017. Todas as vezes aqui que está marcado em azul, significa que a gente atingiu o mesmo nível de volatilidade que a gente está hoje. Então notem que mais uma vez a gente teve aqui no final do bear market de 2015, início do bull market de 2017. Depois a gente foi atingir só em novembro de 2018, um pouco antes, praticamente imediatamente antes do que? Da queda severa que a gente teve de 6 mil dólares para 3 mil dólares aqui fazendo o fundo do bear market. Depois a gente teve aqui abril de 2019, que foi justamente a saída de bear market que a gente teve. O Bitcoin aqui sai de 4 mil dólares para 14 mil dólares. Foi uma corrida bem severa, volatilidade entrando no mercado. E para fechar, a gente teve esse nível de volatilidade em julho de 2020, que foi ali no estágio inicial do bull market que a gente fez, o último que a gente fez. Então a gente nota aqui que volatilidade baixa não necessariamente significa que o Bitcoin vai explodir para cima, mas o Bitcoin vai explodir, seja para cima ou para baixo, pelo menos a história mostra isso pra gente. Então a gente está vivendo com certeza um momento que está precedendo aí um grande movimento, e por mais que o Bitcoin, a Glassnode até bota aqui, fez uma quebra ali dos 17 mil dólares, a volatilidade de verdade ainda não chegou no mercado. O Ethereum, e o nível de volatilidade que a gente está no Ethereum é até mais raro ainda. Vocês notam que só teve aqui nesses poucos momentos, 3 momentos aqui, e vocês notam que foi em novembro de 2018, quando o Ethereum, antes do Ethereum fazer o seu fundo, e também aqui em julho de 2020, mais uma vez no estágio inicial do bull market, que o último bull market que a gente teve. Então realmente muito significativo, ainda mais no Ethereum, esse momento que a gente está vivendo em termos de volatilidade, e no Bitcoin também, os dois mostrando que estamos prestes a grandes movimentos. Então, se você gostou do vídeo de hoje, família, deixe seu like, ativa a notificação. Mais tarde tem live do Rodrigo. Hoje vai ser parte inicial aberta e depois parte gráfica só para o clube de membros. Se você tem interesse, o link está na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.